Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre uma figura muito importante e que ao mesmo tempo reflete em todos nós, a grande culpada pela queda da humanidade. Eu já tinha feito alguns outros vídeos falando sobre isso, vou esperar alguns segundinhos aqui para ver se alguém entra e se pode me dizer se o som e a imagem tá boa, tá bom? Já entrou uma pessoa aqui, Sônia, se puder me dar um retorno, se o som e se a imagem ela tá boa, eu ficaria eternamente grata. Bom, meus queridos, acredito que nós temos que começar a falar da grande vilã da queda da humanidade, colocando a queda da humanidade aqui bem entre aspas para vocês, com a figura de Lilith, ou Lilith. Tanto Lilith quanto Lilith está correto. E essa figura de Lilith, eu vou contar aqui a história dela dentro do judaísmo, de um livro chamado Talmud. O Talmud, para os judeus, é igualmente válido à Torá. E o que é a Torá? É o Pentateuco. E o que é o Talmud? O Talmud é um compilado de histórias orais, histórias que foram passadas de mãe para filhos, de pais para filhos, e que retratam várias versões do que existe no Pentateuco. Várias versões do encontro de Moshe, ou seja, Moisés, vários encontros diferentes de Abraão, que é Abraão, e várias histórias diferentes. Então, a Torá e o Talmud não são dois livros distintos dentro da comunidade judaica ortodoxa, mas são um livro só que se complementa. Porque antigamente a lei não era escrita, era proibido se escrever, porque era considerado como se fosse uma forma de idolatria. Então era tudo oral. Só passou a ser escrita a Torá, o que vocês conhecem como Pentateuco, após o cativeiro da Babilônia. Então nós vamos falar aqui de Lilith. Quem é Lilith? Bom, segundo o Talmud, porque isso não está muito bem explícito dentro da Torá, mas segundo o Talmud, que é igualmente válido para os judeus, Lilith teria sido a primeira esposa de Adam Kadmon. Adam Kadmon significa o homem feito do barro ou o homem feito do barro vermelho. Então, a fonte criadora, o criador primordial, criou a humanidade à sua imagem, segundo a sua semelhança. Macho e fêmea os criou. E Adam Kadmon, ele teve uma companheira chamada Lilith. E Lilith, ela foi criada da mesma forma de Adam Kadmon, junto com Adam Kadmon, e os dois eles tinham, segundo descrito no Talmud, os dois tinham a mesma essência. Adam Kadmon, ele tinha a porção masculina e feminina, embora era mais predominante em Adam Kadmon o masculino, enquanto Lilith também tinha nela o masculino e o feminino, embora era mais predominante nela, principalmente nas características, o feminino. Encurtando um pouquinho para vocês a história da primeira mulher, não é? De Adam Kadmon, ainda não era Adão, vou chegar lá, era Adam Kadmon. Lilith, ela se sentia muito sozinha e Lilith, ela não entendia algumas coisas que Adam Kadmon ele tinha em relação ao seu olhar para com ela. Adam Kadmon, ele sempre tinha uma visão
como se ele fosse superior à sua companheira, como se ele fosse superior em todos os níveis, superior ao se conectar com a fonte primordial, ou Deus, se vocês preferirem assim, chamar por esse nome, também não está incorreto, embora os judeus não usem esse nome para se referir. E Adam Kadmon sempre se sentia superior. E Lilith, dentro da história do Talmud, percebia essas coisas. E Lilith várias e várias vezes chegava em Adam Kadmon e dizia, não, espera, nós dois fomos criados juntos, nós dois fomos criados igualmente. Então nós dois temos que ter exatamente e caminhar juntos, e não você acima de mim e eu abaixo de você, ou eu acima de você ou você abaixo de mim. E Adam Kadmon não tinha esse pensamento, segundo o Talmud, ok? Segundo o Talmud, os primeiros pais da humanidade, segundo o Talmud judaico. Até que chegou um momento em que é uma coisa metafórica isso que eu vou dizer, ok? Não levem isso literalmente, é metafórico. Até que um dia, em uma relação conjugal, Lilith queria ficar por cima de Adam Kadmon. E Adam Kadmon achou aquilo um absurdo e não quis aquilo. E ela disse, mas por quê? Se nós somos criados igual, se nós somos iguais, por que eu não posso ficar por cima de você numa relação nossa? Ok? É uma das muitas versões que existe no Talmud. Existem outras versões no Talmud. E nisso Lilith ficou muito irada, com muita raiva de Adam Kadmon tratar ela como se fosse menor, como se fosse inferior, como se até mesmo nas relações afetivas, né, conjugais, ele sempre tivesse que estar por cima, não é? E Lilith fugiu. Nisso que Lilith fugiu, segundo o Talmud, a lei judaica, que é o complemento, ou até mesmo, né, veemente igual o Pentateuco, Lilith fugiu para uma região distante do Éden, que é chamado de Éden, não é? Que era um lugar separado, chamado de o paraíso. Fugiu para uma região que já existia, criada por esse mesmo Deus judaico, não é? E começou a se questionar, a pensar em tudo aquilo e não queria mais voltar com Adam Kadmon. Ela não queria se submeter a Adam Kadmon, ela não queria ser considerada inferior, ela não queria ser maior que Adam Kadmon, mas ela só queria ser igual, ter os mesmos direitos e ser tratada igualmente, tanto na relação que Adam Kadmon tinha com esse poder superior, não é? Quanto na sua vida cotidiana. Então Lilith fugiu para uma região distante do Éden e é descrito que esse Deus judaico mandou um arcanjo atrás de Lilith dizer para Lilith voltar para Adam Kadmon. E se caso Lilith recusasse voltar para Adam Kadmon, esse Deus iria amaldiçoá-la e amaldiçoando-a, permitindo que ela não entrasse mais no Jardim do Éden, ela se tornaria caída. O que significa caída? Ela ia cair das graças desse Deus. Ela ia passar de uma criação de Deus, uma criação angélica, a mãe primordial, não é? De toda a humanidade, para um demônio. Quando nós falamos demônio, nós não estamos falando daquele ser de chifrinho, rabinho, retratado nos desenhos, retratado antigamente dentro do catolicismo. Demônio ou daimon significa espírito. Então ela se tornaria um espírito transgressor, um espírito que veio a transgredir, ou uma criação que veio a transgredir as leis desse Criador, quando esse Criador pediu para ela não somente voltar com Adam Kadmon, mas se submeter a Adam Kadmon. E Lilith não quis. Lilith preferiu não voltar para o paraíso, não voltar para o Éden, do que se submeter a Adam Kadmon, até mesmo tendo que cair e não estar mais na graça desse Deus Criador. O resto da história, acredito que vocês conhecem.
O Deus Criador fez Adam Kadmon cair em um sono profundo, e isso também não é literal, é metafórico, ok? Todas as histórias são metafóricas, tá? Fez Adam Kadmon cair num sono profundo, e depois de Adam Kadmon cair num sono profundo, Yahvé foi lá e retirou. Na tradução da linguagem, da língua portuguesa, está escrito costela, mas não é costela, tá? Mas tirou a costela de Adam Kadmon, que não era Adão ainda, e da costela de Adam Kadmon fez Eva, a tão famosa Eva, não é? E entregou ela para Adão. Agora ele é Adão. Posso me referir a ele como Adão. E disse para Adão: Adão, aqui está a sua companheira. Essa vai te servir. E Adão, ao olhar para Eva, Eva significa mãe, a grande mãe também, não é? A segunda, para muitos que não conhecem. Aí Adão disse, e isso está na Torá: essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Chamarei-a de mulher, porque de mim ela foi retirada. Mas na realidade, quando nós vamos um pouquinho mais profundo dentro da teologia judaica, como Adam Kadmon e Lilith, eles tinham os dois, o masculino e o feminino, tanto na essência quanto no biológico também, eu não posso dizer que eles eram seres intersexuais, na conjectura intersexual que talvez você entenda, mas algo bem próximo do intersexual. Sim, Adam Kadmon e Lilith eram intersexuais, porque eram feitos imagens e semelhança de uma fonte criadora que tem as duas essências, e na fisicalidade eles se formaram como intersexuais. Então, Adão, no caso, Adam Kadmon, deixou de ser intersexual, foi partido no meio, foi retirado essa essência dele, tanto da essência de espírito quanto da essência de corpo, ficando Adão apenas masculino e com a energia masculina, e aquela que foi feita dele ficando com apenas a energia feminina. E para se completar, porque agora os dois estavam, essas duas polaridades, essas duas porções biologicamente e espiritualmente estavam separadas, elas precisavam estar juntas. Mas, como todos nós sabemos, a história ela não termina por aí. Lilith foi a primeira transgressora. E adivinha quem foi a segunda transgressora? Segundo o Talmud, segundo a Torá, segundo os ensinamentos judaicos. A segunda grande transgressora foi Eva. Todos vocês conhecem daquela história de Eva, em que esse Deus judaico virou para Adão e Eva, depois de ter criado Eva, e disse: olha, vocês podem fazer todas as coisas, experimentar de todos os frutos daqui, menos daquele fruto proibido. Não era uma maçã, tá, gente? Não era maçã, não era banana, não era lixir, não era fruta do conde. É metafórico isso. E ele disse: não experimenteis desse fruto, pois se vocês experimentarem desse fruto, certamente morrerás. Muito bem, e nós sabemos que Eva, um dia ela estava lá, toda entediada, né? Adão estava muito ocupado, dando nome para os animais, olhando lá as coisas, e deixou a companheira dele de lado, ao invés de estar junto. Olha só, o segundo erro que Adão cometeu. Cometeu um erro como Adam Kadmon e depois cometeu um erro como Adão. Deixou a mulher ali de lado, como se a mulher não tivesse papel algum, a não ser servir ele, estar ali para servir ele. Se os dois estivessem trabalhando junto, ela não estaria sozinha e entediada. Vocês não concordam comigo? Então apareceu a serpente. A serpente, ela é retratada de várias formas. A serpente no Talmud, ela pode ser também retratada como Lilith. Lilith também ela pode ter se disfarçado, como fala a serpente, não é essa cobra que nós conhecemos hoje não, tá? Diz-se que a serpente, dentro até mesmo da Torá, era um ser lindo, um dos seres mais lindos que existia
naquele tempo e que adentrou o Jardim do Éden. Então a serpente, ela teve um encontro com a Eva e ela disse: olha, você pode comer desse fruto. E Deus só disse para você não comer desse fruto porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai se tornar igual a ele, conhecedora, preste bem atenção, conhecedora do bem e do mal. Te tornarás uma deusa, assim como ele. Por isso que ele não deseja que vocês comam dessa fruta, porque os seus olhos irão se abrir. Então, Eva experimentou desse fruto, dessa árvore, árvore simbologicamente falando e fruto simbologicamente falando, ok? E os olhos dela se abriram e ela se tornou conhecedora do bem e do mal. Então quer dizer que ela não sabia o que era bem e que era mal? Quer dizer que Eva era uma tolinha? Que Adão era um tolinho? Não. Quando eles experimentaram do fruto da árvore da vida, os olhos dela, no caso da Eva, se abriu e ela viu tudo que realmente existia, que nós vemos hoje. Ela viu a capacidade dela de fazer o bem e o mal, ela viu a capacidade de Deus, de deusa dela. E logo depois, vocês já sabem, não é? Ela chega a Adão, disse para Adão que comeu do fruto. Adão provavelmente não queria ficar sozinho, né? Falou assim, bom, já que a minha mulher comeu, eu que não vou ficar aqui sozinho. Foi lá, experimentou do fruto também, e os olhos dos dois se abriram. E está escrito que, e eles perceberam que estavam nus. Mas quando falam eles perceberam que estavam nus, nós também devemos entender isso como uma linguagem metafórica. Por quê? Quer dizer que antes eles estavam nus fisicamente peladão, não é? Peladona, e não percebiam? Não, eles não eram ignorantes, muito pelo contrário. Eles eram extremamente sábios, segundo o Talmud, tá? E segundo a lei judaica. Mas eles perceberam que estavam nus no sentido de ignorantes. Eles perceberam o quanto eles eram ignorantes à sua própria origem. Isso representa a nudez. Então eles, com medo desse Deus, se esconderam de Deus. Porque Deus ia ver que eles provaram daquele fruto que Deus disse para ele não provar, para eles não provarem. E quando isso aconteceu, nós já sabemos a historinha, né? Adão, Adão, aonde você está? Aí os dois se esconderam. Diz, e isso também é simbólico, tá? Que eles pegaram folhas e colocaram em seus corpos. As folhas, elas representam a ligação deles com a materialidade, com a terra, a ligação deles divina e a ligação terrestre. Então antes eles tinham uma ligação divina, mas uma ligação divina que eles não tinham a consciência plena de quem eles realmente eram. Entendem? É isso que simboliza as folhas e o cobrir o corpo. Eles fizeram essa junção entre o espiritual 100% e entre o terrestre 100%. Muito bem. Fazendo essa junção entre o espiritual 100% e o terrestre 100%, eles se tornaram deuses, conhecedores do bem e do mal, como eu conheço, como você conhece. Nós conhecemos, não conhecemos? Toda a nossa capacidade, tanto de fazer coisas boas como de fazer coisas horríveis. Nós não temos pensamentos, às vezes, lindos, maravilhosos, que poderiam mudar a humanidade. Às vezes nós não temos pensamentos terríveis de querer esganar alguém, matar alguém, ou fazer coisas horríveis, ou dizer coisas horríveis. Esse é o conhecimento. Essa é a totalidade. Vocês compreendem? Então, esse Deus, que na verdade não era Deus, era chamado de Elohim. Elohim é plural para deuses. Tanto é que eles fizeram uma reunião, os Elohims, e disseram: agora os homens provaram da árvore da vida e se tornaram como um de nós, no plural. Elohim está no plural. Se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Então, se os Elohims eram conhecedores do bem e do mal, por que eles não queriam que as suas criações
fossem iguais a eles, conhecedores do bem e do mal. Vocês compreendem? Nós podemos ver aí uma forma de manipulação, de manipular a sua criação, ou de um plano divino maior também, ok? Estou apenas aqui colocando como alguém que cursou e tem mestrado em teologia, colocando um pouquinho, de uma forma bem simples, a teologia para vocês. Então, eles perceberam, os Elohims, então essa entidade não era um deus no masculino, mas eram deuses criadores, chamados de Elohims, no plural, por isso que lá na Bíblia, lá na Torá, nessa Bíblia que você pode pegar em casa aí, está escrito: e eles se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal. E para que eles não tomem também do fruto da árvore da vida eterna, vamos bani-lo. Vamos banir Adão e Eva, no caso, do paraíso. E o que seria esse fruto da vida eterna? Seria para se tornarem imortais. Imortais no corpo físico? Não. Mas ter a imortalidade ou ter a possibilidade de ficar quanto tempo eles quisessem na fisicalidade e transitar da fisicalidade para esse plano superior dos Elohims. Então vocês percebem, vocês que estão me acompanhando desde o começo, eu vou deixar essa live aqui gravada, tá? Vocês percebem que dentro da cultura judaica, o ser feminino sempre foi culpado pela queda do homem, pela queda da humanidade. Começou por Lilith, que não quis ser subjugada e se transformou em um daimon. Depois eu vou falar mais um pouquinho dela. E depois com Eva. Mas então, da onde que os judeus tiraram tudo isso? Bom, toda essa história ela foi escrita após o cativeiro da Babilônia. Talvez muitos de vocês não saibam, mas os judeus eles foram dominados, escravizados pelos babilônicos, e a Babilônia ela não tinha o costume de destruir tudo, como Alexandre o Grande, por exemplo, fazia, não é? A Babilônia ela conquistava um local e fazia com que aquele local pagasse impostos para ela e pegava as pessoas, os sacerdotes, as sacerdotisas, as pessoas que tinham conhecimento, os sábios, e levavam para a Babilônia. Então, quando esses judeus chegaram na Babilônia, eles se depararam com várias culturas, vários deuses diferentes e uma deusa chamada Asherá. Essa deusa chamada Asherá, ela é muito mais antiga do que tudo que vocês possam imaginar. Mais antiga até mesmo do que a própria Babilônia. E ela era considerada, Asherá, era considerada a esposa de Deus. Quando fala esposa de Deus, mais uma vez nós estamos falando de uma forma metafórica. Quando nós falamos de teologia, nós não podemos levar para o lado literal. Isso é metafórico, para que nós possamos compreender algo que muitas das vezes está até acima da nossa capacidade intelectual humana de entender, mas que nós podemos entender aqui, ó, com o coração. Porque caso vocês não saibam, o nosso coração tem neurônios. E o nosso estômago tem neurônios também. Pois é, lidem com isso. Quando fala escute o coração, é real. Então, quando os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia, se depararam com vários cultos a vários deuses, e principalmente o culto a deusa Asherá. Quem assistiu os 10 mandamentos se lembra. O culto a deusa Asherá, eles falaram, não, mas espera aí, como que pode? Aqui as mulheres cultuam uma deusa, igualmente cultuam um deus masculino? Então quer dizer que aqui o masculino e o feminino é cultuado da mesma forma? E sim, a deusa Asherá era cultuada da mesma forma do deus babilônico. E fora as outras culturas que lá existiam também. E após o cativeiro da Babilônia, após os judeus serem liberados, né, do cativeiro, aí que os judeus escreveram o Pentateuco, escreveram o Talmud, de toda essa historinha que eu estou contando aqui para vocês. Então, a Torá
ou a Bíblia, se vocês quiserem chamar assim, a Torá e o Talmud foi escrito por quem? Por homens, inspirado por uma fonte superior, pelos Elohims, não esqueça, Elohims, no plural, quer dizer deuses, criadores, Elohims, tá? Foi inspirado por eles? Foi, mas foi inspirado por uma sociedade patriarcal, por uma sociedade que foi dominada, que foi escravizada e que precisava-se de um certo equilíbrio. Imagine como seria para os judeus voltar para Israel, para reconstruir o Israel após o cativeiro, e as mulheres, né, que ficaram lá durante todo aquele tempo, absorveram muito da cultura babilônica, aprenderam muito com a cultura babilônica, introduziram muito da cultura babilônica dentro da Torá e dentro do Talmud, tá? Então, o que eles fizeram? Vamos transformar o ser feminino. Quando falo ser feminino, não estou falando apenas de mulheres biologicamente, mas tudo que representa o feminino. Vamos transformar o feminino em algo que não é igual ao masculino. E quando eu falo igual, eu não quero dizer igual em essência, igual em comportamento, igual em energia. Mas quando eu falo igual, eu estou dizendo igual no sentido de que as duas energias, elas têm que estarem conectadas uma com a outra para poder assim formar o yin e o yang que nós conhecemos, não é? Muito bem. Só que os judeus não queriam que as suas mulheres começassem a adorar uma deusa, adorar a deusa que existia nela, se veem, eles não queriam que elas se vissem como deusas, queriam que elas se vissem inferiores a eles. Então eles criaram esse mito de Lilith, depois eles criaram o mito de Eva, e vocês percebem que dentro dessa história, a mulher, ou o ser feminino, ou tudo que representa o feminino, está sempre abaixo da energia masculina. E é exatamente por esse motivo, meus queridos, em que depois, né, o judaísmo se tornou cristianismo através de homens, através de Constantino, através da reunião de Constantinopla, e se tornou o que nós conhecemos hoje. Só que sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que a espiritualidade é muito inteligente. E eu não estou aqui para falar mal do judaísmo, muito menos falar mal do cristianismo. Na verdade, eu estou falando, eu vou falar de Cristo. Eu amo a figura de Cristo. Tanto retratado no Pentateuco, na Brit Hadashah. Brit Hadashah é o nome em hebraico para o Novo Testamento. Tanto nos livros canônicos da Brit Hadashah, quanto os livros não canônicos, que também estão na Brit Hadashah. Então, após tudo isso acontecer com a figura feminina, após a figura feminina dentro do judaísmo ser considerada inferior, ser considerada transgressora, ser considerada menor do que a energia masculina, ser considerada menor do que os homens, para que a mulher fosse sempre submissa desde lá de Lilith, depois Eva, né? Então entendam que essas duas personalidades, tanto Lilith quanto Eva, representa o feminino. E as mulheres também. Mulheres, e eu coloco mulheres em geral. Mulheres cisgêneras, ou seja, aquelas que nasceram com a mente e o corpo e se adequam e se consideram mulheres. Mulheres não cisgêneras, mulheres binárias, não binárias e por aí vai. Ok? Então representando todas as mulheres, todas as pessoas que sentem em si a energia feminina, que tomam para si. Todos nós temos a energia masculina e a feminina, mas uma sempre nos agrada mais. Assim como aconteceu nesse relato que eu estou contando para vocês, com, segundo a Torá, os primeiros seres criados pelos Elohims, que era Adam Kadmon e Lilith, dois seres intersexuais. E ser intersexual,
Não significa, principalmente nos tempos que nós estamos hoje, né, ter duas genitálias funcionando plenamente. Não, gente, não. Existe isso? Não completamente. Até existe pessoas intersexuais, aliás, eu nasci intersexual. Existem pessoas intersexuais que têm as duas genitálias bem formadinhas, mas uma genitália, ela está mais formada que a outra. E o que determina, então, um ser intersexual ser masculino ou feminino? São os cromossomos XX e XY. Então, uma pessoa intersexual, fisicamente, agora nós estamos falando de ciência, uma pessoa intersexual, ela pode ter uma aparência um pouco mais masculina, mas ela ter o cromossomo feminino. Ou seja, um fio de cabelo que você tirar é uma mulher. Um pedaço de unha que você tirar é uma mulher. Então, tudo que você tirar é uma mulher, embora a aparência talvez não seja. E a mesma coisa vale para aqueles que têm, de repente, uma aparência um pouco mais masculina, digamos assim, mas é um intersexual feminino. E o cromossomo dela, no caso, é feminino. Isso vale para os dois, tá? Se eu fiz alguma confusãozinha aqui, vocês me perdoem. Que eu tô sem script, tô sem nada aqui. Tô falando apenas deixando fluir. Então, vocês percebem que, independente dessa história, né, dos dois primeiros seres, Adam Kadmon e Lilith, vocês percebem o quanto que o judaísmo, e depois o judaísmo cristão também, sempre colocou o feminino como transgressora, sempre colocou primeiro como Lilith, transgressora, depois como Eva, a culpada pela queda de Adão, e principalmente, meus queridos, dentro do judaísmo cristão, eu pergunto para vocês: vocês adoram deusa? Ah, nós temos Maria, mãe de Jesus. Sim, nós temos Maria, mãe de Jesus. Mas Maria, mãe de Jesus, não é colocada no mesmo patamar que Jesus. Não é colocada como uma deusa igualmente Jesus. E olha que ela carregou Jesus no seu ventre. Olha que ela foi escolhida. Antes mesmo de estar na terra, ela foi escolhida para receber. E nem assim ela recebeu o mérito de ser uma deusa. Então vocês compreendem como o patriarcado ele é muito forte dentro do judaísmo. Depois do judaísmo, após esse concílio de Nicéia, a religião cristã ela foi criada por homens. Cristo não foi criado por homens. A religião cristã foi criada por homens. Homens em uma sociedade patriarcal que tem medo que as mulheres ou que qualquer ser, não vou falar só mulheres, não é para não generalizar, ou que qualquer ser que se identifique com o feminino sagrado venha a se achar igual a um ser que seja masculino e se identifique com o masculino sagrado. Porque o masculino, infelizmente, principalmente desde os primórdios da sociedade, ele foi corrompido. A partir do momento que nós temos uma ruptura religiosa, uma ruptura cultural, uma ruptura de conexão com o plano superior e uma ruptura principalmente social, e separando o masculino e o feminino e colocando o feminino como se fosse inferior ao masculino, nós estamos em uma sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo, não é atravessando milênios aí, como nós estamos. E aí entra, finalizando, a figura de Yoshua HaMashiach, ou Yoshua HaMashiach, ou conhecido por Jesus, o Cristo. Sananda Jesus, e tem vários nomes, não importa o nome que nós damos a ele. Sananda Jesus, ele tinha uma particularidade muito interessante em que em todas as mitologias e também em todo estudo teológico e até mesmo todos os estudos psicológicos, principalmente de Carl Jung, fala sobre destronar o pai. Se nós formos ver os deuses da Grécia, da Roma e de outros, nós sempre vemos que primeiro um rei
um Deus reina em absoluto. Depois esse rei tem um filho, e esse filho destrona o pai. Mas destrona o pai não é porque odeia o pai e coisa e tal. Não, porque o tempo daquele Deus já foi. O tempo daquele ser ali no trono já foi. E agora é o tempo do filho. Então nós temos isso representado também dentro do judaísmo, embora do judaísmo cristão, embora não seja tão difundido, não é? Na figura de Cristo. Porque Yoshua HaMashiach nasceu dentro do judaísmo, tinha que respeitar a cultura judaica, se ele não respeitasse ele seria morto, afinal de contas, mas ele veio para trazer uma nova visão, e uma visão realista do que é uma conexão com o Criador primordial. Nós vemos na figura de Sananda Jesus, embora tenha sido um avatar masculino, embora tenha vindo em um corpo masculino de um homem, mas nós vemos um avatar que defendia as mulheres, que colocava as mulheres no mesmo patamar do homem. Lembra daquela passagem da mulher pega em adultério? Quando fala adultério, não quer dizer que ela estava traindo o marido dela. Qualquer relação íntima fora do casamento era considerada adultério. Estavam adulterando. Só que ali existe um homem e uma mulher. Só que numa sociedade patriarcal, quem que foi levado aos pés de Jesus? O homem e a mulher? Deveria ser os dois, não é? Porque é os dois que estavam praticando o adultério. E segundo as leis judaicas, toda pessoa que praticasse relações sexuais fora do casamento era adulta e merecia ser apedrejada até a morte. Os dois. Na teoria era para funcionar isso, mas na prática a hipocrisia reinava também nessa época. Levaram então essa mulher perante Yoshua HaMashiach, Jesus, e disseram, olha, essa mulher foi pega em adultério, esqueceram de levar o homem, né? Essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. Mas o que você diz? Era uma cilada que ele estava armando para Sananda Jesus. Porque Sananda Jesus tinha que ao mesmo tempo obedecer às leis judaicas, e Sananda Jesus ao mesmo tempo era aquele filho que veio destronar o pai. Mas destronar nesse sentido, de ser um novo avatar de uma nova era, não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Então Sananda Jesus olha para aquela mulher, olha para o chão, se abaixa e começa a escrever no chão. E depois se levanta e diz a famosa frase que todos vocês conhecem. Aquele dentre vós que nunca tiver cometido um pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, Sananda Jesus falou, então tá bom, nós vamos cumprir a lei sim. Vocês querem cumprir a lei? Querem apedrejar a adulta segundo a lei de Moisés? Tudo bem, vocês podem apedrejar. Mas, segundo a lei de Moisés, para haver esse apedrejamento só poderia ser feito por alguém que nunca tivesse transgredido uma lei judaica. E adivinha qual era o único ser ali que nunca tinha transgredido uma lei judaica? Yoshua HaMashiach, Jesus. Ele era o único que poderia fazer aquilo. Diz-se os livros canônicos, e eu acredito nisso, que quando Sananda Jesus se abaixou, ele começou a escrever o pecado de um por um, ou seja, pecado significa erro, tá? O erro de um por um daquelas pessoas que estavam ali acusando aquela mulher e falando para apedrejar. E diz na Brit Hadashah que um por um deles foi embora. Aí Sananda Jesus vira para essa mulher e diz para ela, onde está aqueles que te condenaram? Ela olha para os lados, não vê ninguém, até me emociono quando eu falo disso. Aí Sananda Jesus disse, não tem ninguém, eu também não te condeno. Vai e não peques mais para que isso não torne a acontecer. Aí as pessoas falam, não, Jesus perdoou ela, mas era contra o que ela fazia. Ela não podia fazer mais aquilo. Não, Jesus disse para ela, olha, se você voltar a fazer isso, voltar a ser pega, talvez eu não esteja aqui. E provavelmente você vai ser morto por esse bando de gente hipócrita. E o homem vai sair livre, leso, como sempre saiu desde essa época. Então foi isso que Sananda Jesus disse. E olha o amor que essa mulher viu em Sananda Jesus.
a força que Sananda Jesus tinha. Embora Sananda Jesus tivesse vindo num corpo masculino, com um avatar masculino, tudo que Sananda Jesus trazia era essa unidade de volta, essa unidade lá lá do início de Adam Kadmon e de Lilith, em que os Elohims, que Sananda Jesus também era um desses Elohims, e que fazia parte desses Elohims, desses criadores da humanidade, que nós chamamos aqui de humanidade terrestre, e que Sananda Jesus, antes de se tornar Sananda Jesus, tinha um pensamento diferente. Então precisou-se que, agora falando teologicamente, precisou-se que por uma época reinasse esse Pai, essa busca pelo Pai. Eu busco pelo Pai no sentido de deidade. Eu busco pelo Pai e pela aprovação do masculino como mulher. Vocês percebem isso? Eu busco pelo Pai pela aprovação na sociedade. Eu não coloco tal roupa porque se eu colocar tal roupa eu vou ser considerada isso, vou ser considerada aquilo. Ah, eu não posso fazer tal coisa porque isso não é coisa de mulher. Então vocês percebem como essa busca pelo Pai vai muito mais além do que nós imaginamos. A busca pelo Pai na religiosidade, a busca pelo Pai na aceitação social, a busca pelo Pai nos relacionamentos afetivos, a busca pelo Pai e pelo homem. Não só pelo homem, como por tudo que representa o falocentrismo. Se vocês não souberem o que é falocentrismo, vocês digitam aí, porque eu prefiro não falar num sentido mais literal, que talvez uma criança possa assistir esse vídeo. Mas esse culto falocêntrico, esse culto em torno do falo do homem, é o que o homem tem, né? A genital do homem. Esse culto falocêntrico. Então, Sananda Jesus veio para mostrar para os Elohims, para esses deuses, em que ele também fazia parte. Ele se propôs, entre todos os Elohims, ele se propôs descer, né, porque ele precisou se fragmentar, ao mesmo tempo que ele continuava lá, ele se fragmentou, esteve aqui, mas ele foi o único Elohim dentro dos Elohims a se fragmentar, a vestir um corpo humano, nascer de uma mulher, fazer todo o processo que todos nós, para mostrar para os Elohims e para mostrar para nós também, que nós podemos ser 100% Deus e deusa e 100% humanos. Que a nossa humanidade, embora os Elohims pensassem o contrário, não diminui a nossa deidade. E os Elohims pensavam que diminuíam. Por isso que os Elohims proibiram Adão e Eva e disseram: não coma desse fruto do conhecimento, porque vocês vão conhecer o bem e o mal e vão se tornar como um de nós. Então vocês percebem? Então, e a árvore da vida eterna? Que também é um simbolismo. Quando nós atingirmos um certo grau, um certo nível de consciência, nós iremos nos tornar como Sananda Jesus aqui na terceira dimensão se tornou. Um ser que conseguiu vencer a morte física. Mas mesmo vencendo a morte física, ele optou por não continuar aqui. Porque não é as leis naturais, por enquanto, daqui do planeta. Antigamente existiam relatos não somente na Torá, como relatos em outras culturas, de pessoas que viviam 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, 10.000 anos, culturas egípcias. O mesmo faraó viveu 10.000, 15.000, 20.000 anos. E não era uma questão de erro de contagem, não. Porque existe uma linha teológica também que fala que isso era um erro de contagem. Mas o que é unânime é que não. Esses seres, por algum motivo em que algumas pessoas não compreendem, viviam o tempo que eles queriam. E quando eles não queriam mais estar na Terra, ao invés deles experimentarem a corrupção do corpo, ou seja, experimentarem a degeneração do corpo e morrer, eles simplesmente ascensionavam. Então é isso, meus queridos. Essa história de todas as grandes mães, inspirada em Lilith, inspirada em Eva, inspirada em Asherá, inspirada em Marias, em Clarices,
em todas as mulheres, cisgêneras, não cisgêneras, em todo o sagrado feminino. E nós precisamos, primeiro pessoalmente, cada um de nós precisamos, como humanidade, honrar o nosso sagrado feminino dentro de nós, assim como nós honramos o nosso sagrado masculino. Igualmente, abraçar o nosso sagrado masculino com amor e com carinho. Pegar esse sagrado masculino, esse macho ferido, esse macho que quer dominar, esse macho que quer subjugar, esse macho que quer colocar. E quando falo macho, não estou falando no sentido genital, mas estou falando no sentido total, religioso, social, tudo. E fazer com que esse masculino venha a abraçar o feminino e o feminino abraçar o masculino, e essas duas energias venham a se integrar. Essa é a palavra, integração. Essas duas energias, essas duas polaridades em nós, quando elas estão completamente integradas e equilibradas, nós conseguimos ascensionar como deuses, que é o que nós somos. Nós não vamos sentir culpa por amar o nosso sagrado masculino, Deus, que nós somos, e amar o nosso sagrado feminino, deusa, que nós somos. Então, muitos de vocês, quando muitas das vezes, não é, me perguntam, ou fica um pouquinho assim em dúvida, às vezes vê um ou outro vídeo meu só no canal Pleiadianos, que está com 101 mil inscritos. Nossa, o Ariel, às vezes, tá com uma roupa masculina, às vezes tá com uma roupa feminina, e eu sou assim. Eu não me considero transexual, não tomo para mim esse papel. Eu nasci intersexual, mas eu não me considero transexual. Eu não desejo fazer a transição. Já desejei, já vivi como transexual por 6 anos da minha vida e vi que aquilo não era para mim. Eu me considero uma pessoa de gênero fluido, porque tem períodos da minha vida que eu gosto de colocar um terninho, uma roupa masculina, e ter esse masculino equilibrado, esse masculino que ama o feminino, esse masculino que abraça, esse masculino que protege, esse masculino que é protegido, que é abraçado pelo feminino. E tem momentos da minha vida em que eu gosto de expressar na minha roupa, na minha aparência, o feminino também, para curar também esse masculino que existe em mim e que existe na sociedade, que existe na minha família e que existe em tudo que me cerca. Então eu me considero uma pessoa de gênero fluido. E quando eu falo gênero, nós estamos falando de identificação de gênero. Como que nós nos identificamos, né, roupinha e coisa e tal, como que nós nos identificamos? Gênero não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com sexualidade. O gênero é o gênero que nós nos identificamos. E nós vivemos numa sociedade tão patriarcal e tão machista, e isso é geral, que, por exemplo, vocês mulheres e até homens que estão me assistindo, se uma mulher pegar uma calça masculina, um tênis masculino, uma camiseta masculina e sair na rua, ninguém vai ligar, ninguém vai falar nada. O máximo que vão dizer é que, nossa, podia ser mais feminina, né? Credo, nossa, com roupa masculina. Mas não vai sofrer nada. Agora, vai um homem pegar um vestido, colocar um cabelo, colocar um rímel no olho e sair na rua. E por quê? Porque tudo que é considerado feminino, dentro dessa nossa sociedade, onde o masculino está doente, não que o masculino seja doente, mas que o masculino está doente, é considerado inferior. Então, como que pode você ter a posição de um homem, entre aspas, de um ser masculino, e ainda assim optar por vestir roupa de mulher? Então vocês percebem? Isso está na nossa estrutura religiosa, está na nossa estrutura familiar. E muitos de nós viemos para quebrar isso, não no sentido de quebrar para afrontar a sociedade, para afrontar a religião, porque é o que nós somos, é o que eu sou. Se vocês forem encontrar um dia comigo na rua, de repente vocês podem me encontrar, porque eu amo terno e gravata, viu, gente? Eu acho a coisa mais linda. Um dia vocês podem me encontrar de terninho e gravata. E um dia vocês podem me encontrar assim. Então a pessoa que eu sou na frente das câmeras, eu sou atrás das câmeras. Eu tô aqui dentro de casa, eu tô usando essa roupa dentro de casa.
Eu uso essa roupa para ir na padaria, para ir no centro. Então são períodos da minha vida. Eu me considero uma pessoa de gênero fluido, me identifico com os dois gêneros, eu no meu caso, amo os dois gêneros, amo quando eu tô nessa energia mais masculina, masculina sagrada, masculino curado, não masculino tóxico, do macho tóxico, tá? E amo quando eu tô nessa energia feminina também. Então é isso. Gratidão, muita paz, muita luz a todos e que nós possamos fazer essa integração do sagrado masculino e sagrado feminino em nós, e principalmente você, independente de você ser um homem cisgênero, independente se você for uma mulher cisgênera, se você for um homo afetivo cisgênero, perceba que em todos nós, infelizmente, existe esse masculino tóxico. Quando nós olhamos para dentro de nós e nós falamos, não, eu não vou orar para uma deusa. Que isso? Eu orar para deusa? Não, é Deus. É Deus. Tudo no masculino. Como se a divindade tivesse uma genitália, né? Quando nós nos deparamos com várias coisas do nosso dia a dia, preconceitos com roupas, com gêneros, com posições, mulher não pode ocupar tal poder, homem não pode ser sensível, homem não pode chorar, homem não pode ficar em casa, ser um dono do lar. Sim, tem mulheres que nasceram para trabalhar e não gostam de cuidar do lar, não gostam de cuidar de criança, embora sejam mães, e preferem 1000 vezes que o marido fique em casa, cuide das crianças. Sim, é opção do casal. Não quer dizer que é para todo mundo fazer. Não, não é para todo mundo fazer, amor. É opção. Então existe isso. Nós temos que perceber que nós somos seres humanos. E como seres humanos, cada um de nós tem as suas ideologias, suas preferências. E como que nós também, e eu me coloco nesse papel, porque todos nós estamos em transformação constantemente, quanto que nós somos julgadores quando, por exemplo, nós olhamos para uma mulher que trabalha fora e o marido que fica em casa cuidando das crianças fala, nossa, é vagabundo. Olha, pra você ver, não trabalha, não ajuda a mulher. Agora, se a mulher fica em casa, aí tudo bem. Mas olha só para você ver, gente, vocês que trabalham em casa, vocês sabem, trabalho de casa não tem fim. O trabalho fora de casa tem fim, tem hora para entrar, tem hora para sair. Trabalho de dentro de casa não tem fim. É um trabalho em período integral. Então, quando um homem gosta do que ele faz, gosta de cuidar do lar, gosta de cuidar das crianças, qual o problema nisso? O masculino ferido. Que qualquer coisa que se refira ou que tenha sido colocado dentro de uma caixa como isso é para mulher e isso é para homem, é considerado por nós como não sendo bom. Assim também, e agora finalizando mesmo, não é? Quando nós falamos sobre igualdade, é justamente nessa posição. Não é igualdade que o masculino, o feminino, o homem e a mulher, a mulher transexual e o homem transexual, eles são iguais. Não, nós não somos iguais. Nós somos diferentes uns dos outros em essência. Nós somos diferentes em acolhimento, em comportamento, mas nós somos iguais e complementares em deidade, em amor, em carinho. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa união. Embora todos nós tenhamos energia masculina e feminina, todos nós temos hormônio masculino e feminino dentro de si, ou seja, todos nós somos masculinos e femininos. Todos, absolutamente todos. Não existe um ser que não seja masculino e feminino. Então isso é só trazer de volta isso para a sociedade, porque isso já existiu há muito tempo atrás, mas vai ficar para outro vídeo, tá bom? Que eu vou conversar com vocês. Gratidão, muita paz, muita luz. Que o Deus e a deusa primordial que habita em mim saúda o Deus e a deusa primordial que habita em vocês. Paz e luz a todos.